Sejam bem-vindos, então, a mais uma disciplina, mais uma aula nossa de Fundamentos da Administração. Na aula de hoje eu vou falar sobre modelo gerencial e gestão por objetivos. E lembrando que, ao término da aula, por volta de 8h30 de hoje, inicia a atividade 4, que é um questionário com 10 questões sobre o conteúdo, né, os conteúdos da unidade 4, que deve ser entregue até o domingo à noite, tá? Que ele está programado para aceitar. Esse questionário, o que ele tem de diferente dos outros? São 10 questões, os outros trabalhavam com 5 ou 7, e esses são 3 tentativas, tá? É um conteúdo mais difícil, é um conteúdo mais puxado, as perguntas estão mais técnicas um pouco, tá? Eu vi que pouca gente assistiu às aulas aí, tinha por volta de 18, 19 assistindo ao vivo e mais uns 5, 6 que assistiam depois, tá? Então tem gente que não está assistindo, inclusive. E são 3 tentativas, né? Vale a maior nota que você tirar nas 3 tentativas. Muitos estão fazendo só uma tentativa, tá? Se você fizer e for melhor na primeira ou na segunda, tente também a terceira, porque todas essas perguntas de todos os questionários podem cair novamente na prova, tá? Que é a atividade 5, que é a última atividade. Então, eu recomendo fazer até para ter contato, para ver o que errou, o que acertou. É a chance que vocês têm aí de estar estudando, preparando para a prova, tá? Então, vocês vão ter um dia a mais, vocês vão ter uma tentativa a mais. A aula de amanhã não é síncrona, né? A aula de amanhã é dedicada para fazer a atividade, tá? Então, só uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: o SIGA-A, toda vez que você entra no SIGA-A, que você loga no SIGA-A, ele entende que você tem um tempo de 50 minutos ali para entrar e permanecer conectado, tá? Quando você vai fazer uma atividade dessa, tipo questionário, por mais que eu programe 10 horas para você responder, a hora que você clicou para abrir o questionário, ele passa a contar 10 horas a partir do momento que você clicou. Então, vamos fazer uma conta redonda aqui. Você acessou o questionário meio-dia, tá? Você vai ter até 10 horas da noite para fazer esse questionário, tá? Depois das 10 da noite, ele já encerra, independente de você ter finalizado ou não. Outra questão também, o cigarro está com um problema que se você ficar essas 10 horas conectada sem fazer nada, ou até menos, né, a partir de 50 minutos, o cigarro às vezes já encerra o que a gente chama de tempo de sessão e às vezes acaba contando até como uma tentativa, tá? Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Quando for, não falar assim, eu vou responder, vou pegar aqui, vou parar as coisas que eu estou fazendo para responder essa atividade. Faça isso, tá? Não fique fazendo outras coisas em paralelo. Ah, não, é 1 hora, 2 horas que eu vou gastar para fazer, então para o que você está fazendo, fica fechadinho aí num canto, num espaço e responda a atividade. Outra dica também é assim, a cada meia hora, 40 minutos que você está conectado no cigarro, mesmo que está respondendo o questionário, salva, sai e entra de novo. Tá? Se quiser anotar ali as perguntas e as respostas, porque pode ser que ele embaralhe novamente, tá? Eu recomendo fazer isso. Por quê? Às vezes, quando dá 50 minutos de conectado, o SIGA-A está com um problema que ele encerra a tentativa e ele envia as respostas que você deixou pré-marcada no questionário, tá? Então, a cada 40 minutos ali por segurança, sai e entra de novo no SIGA-A, que aí a gente garante que você não vai ter esse tipo de problema. Outra dica é, mesmo que você for responder pelo celular, tá? Tentem utilizar o modo clássico, não o modo mobile, tá? Quando você loga no celular, bem na parte de baixo assim da tela, tá escrito assim, modo clássico, exibir em modo clássico, alguma coisa nesse sentido, tá? O modo mobile, o modo celular, ele elimina um monte de função, ele carrega o cigarro de maneira mais leve, digamos assim. Então, ele acaba
assim, deixando de carregar talvez alguns materiais, algumas ferramentas, algumas funções, e no modo clássico ele exibe tal como estivesse utilizando um computador, tá? Então são essas as dicas que eu dou aqui para vocês. No mais aí, qualquer coisa, entre em contato comigo no WhatsApp. Eu peço só encarecidamente que evitem entrar em contato depois das 9, 10 horas da noite, porque esse horário às vezes eu já estou descansando ali, tá? Durante o dia, ainda que eu demore um pouquinho mais para responder, mas sempre antes do almoço, no final da tarde, eu respondo, tá? Então, a gente falou nas aulas anteriores do modelo patrimonialista, a gente falou do modelo burocrático, na aula de hoje a gente vai falar do modelo gerencial, tá? Modelo gerencial, ele é o modelo até então mais moderno, também é conhecido como Nova Gestão Pública ou NGP, tá? E a partir dos anos 1985, quando o governo militar estava, né, tava aquele movimento das diretas já, movimento de retirar, né, na verdade, um momento de mudança aí de governo, promulgação da Constituição, tá? Então, em meados dos anos 80, o José Sarney, ele assumia a presidência do Brasil e o seu desafio foi lutar contra o processo inflacionário, né, que até então estava em 400, 500% de inflação ao dia, tá? Só que o Sarney não conseguiu êxito, né, nesse processo, tá? O Estado brasileiro, ele estava vivendo uma grave crise fiscal e até 1985 o Estado, né, através do governo militar, era o ator principal que bancava a parte do desenvolvimento econômico. Só que ele passou a dar sinais de incapacidade financeira para continuar mantendo esse papel. Tanto que na economia, às vezes vocês vão ouvir falar assim, qual que foi a década perdida no Brasil? Né? É a década de 1980, porque foi um período de alta inflação, de pouco desenvolvimento econômico, e isso gerou uma crise, e essa crise teve seu auge, seu topo, seu ápice, no final dos anos 80, tomando proporções incontroláveis por meio de um processo inflacionário em janeiro, principalmente de 1990. No governo do Fernando Collor, já em 1990, foram dados os primeiros passos em direção a algumas reformas econômicas e de gestão estatal. Tá? Primeiro, o que acabou gerando esse período, esse descontrole econômico? Tá? Por ser muito preso à bandeira do Brasil, por ser muito nacionalista, não, é só o meu que importa, vamos proteger o mercado interno. O mundo estava evoluindo, o mundo estava produzindo a custos mais baixos, e o Brasil não. O Brasil estava optando por não importar, por valorizar a empresa nacional, que é uma coisa assim, memorável e tal. Porém, a indústria nacional não conseguia competir com os preços de fora, com o preço internacional. Principalmente China e Estados Unidos vinham com produtos com preço lá embaixo, e isso fazia com que o Brasil produzisse somente para o mercado interno, o que acabava gerando uma certa endogenia e acabava gerando a inflação e aumento de preço. Tá? O Collor propôs uma reforma no Estado, né, uma reforma estatal, que trazia no seu projeto a ideia de redução da presença do Estado, né, porque é o Estado que controlava tudo, é o Estado que era o provedor, tanto na parte econômica, quanto o indutor ali de políticas públicas de desenvolvimento, como do plano de política de cunho social. Algumas medidas concretas foram promovidas para contemplar a extinção e fusão de algumas entidades governamentais, configurando um processo que a gente chama de desestatização. Tá? Em outras palavras, ou em palavras mais simples, esse processo ocorreu porque o Estado estava muito inchado. Você tinha um alto número de pessoas, um alto número de funcionários públicos, você tinha um alto número de coisas que o Estado tomou para ele fazer, e isso inchava muito o Estado, isso dificultava. O Estado não consegue ser, muitas vezes, competitivo. E quando o professor dá um exemplo disso, como é que o Estado não consegue ser competitivo, tá? A própria Unemat, eu posso citar alguns exemplos para vocês. Eu vou coordenar um projeto de pesquisa que estuda custos
na Unemate, tá? Principalmente custo aluno. Tá? E para vocês terem uma noção, uma colega minha que defendeu o mestrado agora há pouco tempo, ela conseguiu provar no projeto dela que um aluno do curso de letras de Alto Araguaia tem um custo unitário igual a um aluno da medicina aqui de Cáceres, tá? E como que ela provou isso? Você abre 40 vagas no vestibular, se inscreve 30, passa 6, matricula 4. 4 alunos. E aí você tem 6 professores doutores dando aula para 4 alunos numa turma, e esses professores ganham salário aí na casa de 18, 19, 20 mil reais. Então, você vai ter aí 120 mil reais de folha salarial mensal para dar aula para 4 alunos, tá? Tudo bem que esses professores dão aula para outras turmas também, mas ainda que a gente dividisse esses 120 mil para um terço, a gente cairia para 40 mil, dividido para 4 alunos, custaria 10 mil reais mensais esse custo aluno. Sem falar custo de energia, custo de manutenção predial, terceirizada, segurança, diária, veículo, entre outras coisas. Então, por exemplo, se fosse adotar um modelo eficiente de gestão de Estado, por exemplo, o Estado desestatizaria. Não que isso vá acontecer, pelo amor de Deus, pessoal, tá? Mas o Estado, né, que há uma pressão popular hoje para que isso ocorra, tá? Uma pressão, inclusive, governamental também, fala o seguinte, não, esse curso de letras aí, por esse valor, compensa eu pagar lá, dar uma bolsa de 500 reais para o aluno, ele se matricula numa universidade privada, por exemplo, que é o tal do voucher, tá? Então, porque em vez de eu pagar 10 mil reais para custo aluno para estudar, né, esse curso, eu prefiro pagar para ele estudar aí numa privada. Então, ainda que isso seja ruim, né, ainda que não se dê para equiparar a qualidade do público com o privado, quando você fala de eficiência, muitas vezes você ignora ali as ponderações de qualidade, tá? Mas nessa época era isso que foi feito. O Estado começou a se livrar, né? O Estado começou a a transferir, na verdade, coisas que eram, né, atividades que eram competência dele para a iniciativa privada. Aí o Fernando Collor foi afastado por impeachment na presidência em 1992, né? Chegou-se a abrir o processo de impeachment, porém ele renunciou. E aí assumiu no lugar dele o Itamar Franco, que era o vice-presidente. O Itamar Franco, em 1993, nomeou o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Tá? Então, iniciava ali o processo de estabilização econômica a ser efetivado após a entrada em cena do Plano Real, a partir de 1994. E dado o sucesso do Plano, né, Real, o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, conquista a eleição para presidente do Brasil, vindo a tomar posse em 1995. Então, o Plano Real, ele começou com o Fernando Henrique Cardoso, quando ele assumiu o Ministério da Fazenda, e o Plano Real, ele nada mais era do que o lançamento do que a gente chama de âncora cambial, né, porque parte dessa inflação ela vinha do aumento exponencial do dólar frente ao cruzeiro, que era a moeda vigente na época, e foi necessário fixar a âncora cambial, dizendo assim que R$ 1 equivaleria a $1, e aí você tornava a precificar novamente alguns produtos, alguns bens e serviços, para que isso pudesse equivaler ao mercado internacional, e aí você tentaria segurar ali o processo de inflação, tá? Então, ao iniciar o seu governo, o FHC criou o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, chamado de MARE, ou Maré, né? Sendo nomeado como ministro o professor Bresser Pereira, que se torna defensor de um processo mais amplo de reestruturação do Estado, não só econômico, incluindo as reformas administrativas, previdenciária e política, denominada administração pública gerencial. Tá? Então, essa reforma, ela tinha 4 aspectos principais. Primeiro, o aspecto fiscal ou financeiro, que era o Estado vinha de uma poupança pública negativa e perda de crédito público, diminuindo assim a capacidade de intervenção do Estado. O que é isso? O Estado, pessoal, muitas vezes ele não consegue o dinheiro para pagar
todas as contas, né? E aí, com isso, ele precisa buscar dinheiro na iniciativa privada, ele precisa buscar dinheiro frente à emissão de títulos públicos, e aí ele começa, como está difícil de conseguir dinheiro, ele não consegue pagar e honrar os seus compromissos, o risco de calote aumenta, e quando o risco aumenta, o título precisa valer mais para compensar, né? Eu que vou comprar um título do Estado, eu preciso ter uma certa segurança e um risco, né? Porque tem um risco envolvido de eu comprar um título do Estado e o Estado não me pagar. Então, isso vai gerando uma bola de neve, né? Eu fico com uma falsa impressão de estar recebendo mais dinheiro, porém a inflação e o risco acaba consumindo esse falso ganho aí que se tem, tá? Esse era o contexto do ambiente fiscal. O modo de intervenção na economia também, porque esse modelo de nacionalizar, de fazer com que o público, né, o Estado assumisse todos os meios produtivos, foi também prejudicial, né? Desde 1930, você deixava de importar para produzir nacionalmente, tá? Isso acabou sem investimento em tecnologia, sem investimento em desenvolvimento. Esse modelo acabou se falindo, visto o processo de globalização. A forma de administração do Estado estava encampado, né, nos moldes burocráticos, então o Estado era muito voltado aos meios e não realmente saber se o cidadão estava sendo atendido ou não. Então, o Estado estava muito preso a regras, a regulamentos, normas, e não se importava, né? Essa norma buscava controlar as coisas para saírem em conformidade. Não significa necessariamente que essa conformidade resultaria numa qualidade do serviço prestado, numa satisfação do cliente ou usuário, que é o usuário do serviço público, tá? E no aspecto político também, o país viveu algumas crises de legitimidade de poder por conta do regime militar, que ele foi tomado à força, não foi um processo eleitoral, né? Era bem um político, vivia essa transição de saída do regime militar para o regime democrático, tá? E vivia também um momento político diferente, um momento de reflexão moral, que gerou, inclusive, o impeachment do presidente Collor, né? As pessoas já não aceitavam mais determinadas ações, as pessoas não aceitavam mais a forma de corrupção e como as coisas vinham sendo trabalhadas no país, né? Vale lembrar também que os processos complexos e diversificados da intervenção estatal visavam o desenvolvimento nacional desde 1930, acabou resultando na expansão de gasto público e de organizações estatais, que acabou fortalecendo principalmente a administração indireta, tá? Então, essa administração indireta, né, ela começou a surgir já no governo militar, em 64, 68, e é uma forma de tirar um pouco do Estado, do governo executivo, digamos assim, algumas ações, né, que aconteciam, né, que sobrecarregavam, tomavam muito tempo do gestor do executivo, e com isso começou a descentralizar para a administração indireta, mas mantendo ainda a característica de público, tá? Para vocês terem uma noção, talvez vocês são jovens, né? Mas os pais de vocês vão lembrar que não era todo mundo que tinha uma linha telefônica fixa em casa, porque existia a Telebrás. A Telebrás era uma empresa pública que instalava e cuidava as linhas telefônicas no país. E aí você, para ter uma linha telefônica, você tinha que comprar, ser sócio da Telebrás, e você às vezes esperava meses ou anos para você ter uma linha instalada, uma linha telefônica instalada na sua casa. Era poucas pessoas, em 1960, 70, 80, eram poucas pessoas que tinham telefone, porque era um item de luxo, tá? E aí, o Estado que dominava, era o Estado que tomava conta, e ele não tinha, para ele atender todas as demandas de instalação de telefone, por exemplo, ele tinha que ter 3, 4, 5 vezes mais funcionários né, públicos, e esses funcionários acabavam inchando as folhas e tornando tudo muito mais caro, tá?
Em paralelo a isso, não foram tomados alguns cuidados necessários para os devidos ajustes nos diversos estágios de desenvolvimento que derivavam da revisão de gasto, incentivo, subsídio. E aí, assim, você começava a dar incentivo a rodo sem calcular o impacto desse incentivo. Subsídios eram dados sem a contrapartida, o que não é diferente hoje, tá? O estado de Mato Grosso, hoje, ele tem uma renúncia de 6 a 6,5 bilhões em receitas, que estão disfarçadas de incentivo fiscal, tá? E muitas empresas fazem uso desse incentivo para aumentar a contratação de pessoal ou para não demitir, só que, né, é um jeito diferente de sonegar imposto. Na verdade, é um jeito legal de se ratificar uma sonegação de imposto. Tinha uma briga aqui no estado da Ambev, do Grupo Petrópolis, tá? Porque o Grupo Petrópolis, a Ambev conseguiu isenção fiscal e o Grupo Petrópolis não, né? O Grupo Petrópolis acho que é da Itaipava, se eu não me engano, da cerveja Itaipava. Esse grupo, a Ambev conseguiu isenção fiscal e o Grupo Petrópolis não. E aí ele começou a denunciar, falando que a Ambev tinha pago propina. Foi um rolo danado, tá? Hoje você tem, né, vários tipos de isenção fiscal. Algumas são um pouco mais legítimas, como a isenção de ICMS para quem produz energia solar, isenção de ICMS para instituições sem fins lucrativos e tal. Então, até aí tudo bem, faz sentido, tá? Subsídio é quando o governo dá dinheiro para que alguém invista em determinada região, né? Então, ele dá um terreno, ele dá uma permissão de ocupação, ele cede um prédio público para que, ou às vezes cria linhas de empréstimo, né, de financiamentos com juro bem baixinho, assim, para que as pessoas possam pegar empréstimo e desenvolver a sua empresa ali, o seu setor. Então, assim, isso era algo que se demandava na época, porém não se tinha controle, como hoje também pouco controle se tem sobre isso. Tá? Criado pelo Ministério de Administração e Reforma do Estado, em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado passou a conter os princípios gerais da administração pública geral, inserida num conjunto de ações que foi denominado Processo de Reconstrução do Estado. Então, em 1995, no primeiro ano do governo FHC, ele criou esse ministério, e esse ministério tinha como objetivo reconstruir o Estado e tinha como base dessa reconstrução o modelo de administração pública gerencial. Dentre os objetivos desse plano, constava a modernização e aumento da eficiência dos governos da União, Estado e município, bem como a contribuição para o ajuste fiscal, sugerindo enxugamentos de quadro de pessoal, a fixação de teto de remuneração para servidores públicos e mudança nas regras inerentes à aposentadoria e à previdência. Então, tinha muita coisa, pessoal, que acontecia que acabava apertando, enxugando a máquina pública, digamos assim, tá? Você tinha situações em que servidores aposentavam com 40 e poucos anos, você não tinha um teto de salário, tinha salário aí que equivaleria hoje a algo na faixa de 80, 90, 100 mil reais, tá? Por mês. Então, um dos principais objetivos desse plano foi isso. Hoje, há desvios desse modelo, tá? Principalmente no poder judiciário e no poder legislativo. Você tem o salário que obedece ao teto, porém você tem o que é chamado de penduricalhos, tá? Auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio vestuário, auxílio creche, auxílio disso, auxílio daquilo, que se você somar esses penduricalhos aí, dá quase metade do salário que essa pessoa recebe, tá? Então, não faz sentido, muitas vezes, você observar ali alguns... Tem auxílio que é fora da casinha, assim, auxílio vestuário de R$ 2.000 por mês é uma coisa totalmente descabida, tá? Então, na perspectiva de reforma gerencial, o papel do Estado
contrapondo ao modelo social burocrático que vinha lá desde 1930, né, ele seria o do Estado social liberal, ou seja, protetor dos direitos sociais, porém capaz de realizar serviços por meio de estruturas flexíveis públicas, só que não estatais. Tá? Então, elas seriam públicas, porém elas não seriam do Estado. Tá? Iniciou-se assim a transição da administração pública burocrática para gerencial. Tá? Então, na proposta gerencial, passava a prevalecer valores vinculados à qualidade, à eficiência e eficácia do serviço público. E também pela busca de uma cultura gerencial diferente da cultura burocrática das organizações públicas. Em outras palavras, enquanto a burocracia, o foco era no meio, né, o foco era no processo, no procedimento, como as coisas eram feitas, tá? No modelo gerencial, não interessa como a coisa é feita, o que interessa é se o cidadão teve o serviço atendido, se o cidadão teve o serviço prestado. Tá? Um exemplo disso é o seguinte: se eu adoto um modelo burocrático para a gestão de um hospital, eu contrato 10 médicos lá com um salário aí de 30 mil reais por mês para cada um desses médicos, tá? Se o médico cumpre horário, se o médico atende o paciente, se o médico faz ou não faz, no final do mês esse é o gasto que eu tenho. Se o médico atendeu 1 ou 1.000 pacientes, é esse valor que eu vou pagar no final das contas. No modelo voltado, modelo gerencial de gestão de um hospital, por exemplo, eu vou pagar, é um modelo que a gente chama de publicização, eu vou explicar já já, eu vou pagar esse médico por produtividade. Quanto mais paciente ele atender, mais eu vou remunerar ele, tá? Então, isso, aqui no Hospital Regional de Cáceres, por um determinado tempo, isso até funcionou. O problema disso é que, como o Brasil é um país que tudo se dá jeitinho, tá? Alguns atendimentos eram falsificados, algumas cirurgias que não precisavam ser feitas, né, os médicos colocavam em a faca, fazia, né? Então, muitas vezes, cirurgia que daria para esperar, para ver se um tratamento, né, com remédio poderia curar, o médico já queria operar, porque ele ganhava por produtividade, digamos assim. Então, por um lado, isso é bom, porque o foco disso passa a ser o cidadão que necessita. Por outro, isso também, como a nossa cultura é de dar jeitinho, é de sempre querer ganhar as coisas, isso acabava gerando ali traços de corrupção também. Sem falar que o Estado muitas vezes não paga direto o médico ali, ele paga para o hospital pagar ali o médico. Então, às vezes, tinha serviço que era supervalorizado, superestimado, não necessariamente superfaturado, e aí isso, no final das contas, acabava, por mais que beneficiava o cidadão, gerava um custo um pouco maior. Então, ainda assim, né, nessa cultura que eu expliquei, não se tratava de negar totalmente os princípios do modelo burocrático. Né? Você não abandona, o modelo gerencial não abandona totalmente o modelo burocrático. Tá? Ele mantém ainda os traços de fazer as coisas de maneira formal, baseada numa lei, porém, o interesse público sobressai a uma regra imposta. Tá? E na parte de gestão de pessoas do serviço público, o sistema de mérito, de carreira, de avaliação de desempenho, de formação continuada, passava a ser também valorizado. Então, antigamente, né, antes desse modelo gerencial, o servidor ingressava na carreira pública e se ele capacitar ou não capacitar, trabalhar ou não trabalhar, pouco importava, o salário dele estava ali no final do mês. Com esse novo modelo, o servidor seria avaliado por desempenho. Então, ele tinha que prestar um bom serviço, ele tinha que continuar se capacitando, ele tinha que continuar se aperfeiçoando e não poderia se estagnar. Tá? Em resumo, né, a administração gerencial visava superar algumas disfunções e desajustes, tanto do modelo administrativo estrutural, que vinha do burocrático, quanto do modelo patrimonialista, que também tinha ali ausência de requisitos de formação, né, para ocupação de cargo, falta de controle, entre outras coisas. Tá? O orçamento, a parte fiscal, seria uma importante peça para um governo de resultado,
na medida em que esse orçamento deveria refletir as missões de um determinado governo e os seus objetivos, tá? Bem como geração de indicadores para medir a qualidade daquele gasto feito. Tá? Então, como assim, professor? No governo do Fernando Henrique Cardoso, ele estipulou também, instituiu algumas leis que regulamentavam a Lei 4.320 de 64, que falava dos planos de planejamento público, e ele passou-se a criar indicadores para ver se o governo, aquele dinheiro que o governo estava gastando, estava sendo gasto de maneira correta. Por exemplo, eu coloquei lá uma meta de governo para reduzir o índice de analfabetismo adulto, né, da população adulta. Vamos supor que em 95 era 15% da população adulta era analfabeta. Então, eu traçaria metas no PPA, no Plano Plurianual, de que em 4 anos eu reduziria essa meta de 15% para 8%, para 7%, para 5%, né? E aí eu ia colocar um valor para isso acontecer, e a redução de 15% para 5%, por exemplo, é um indicador, é um número, tá? Que eu posso medir depois. Então, se eu alcancei, eu fui eficiente na minha gestão e no meu gasto. Se eu não alcancei, eu preciso descobrir o que levou ao não atingimento do alcance da meta e talvez procurar responsáveis, talvez responsabilizar quem elaborou o plano ou quem não executou por ter feito uma peça, um instrumento errado. Então, por meio disso, tornava-se possível não só o acompanhamento da execução daquilo que foi previsto num plano, como também mensurar o custo disso e se o resultado foi alcançado do ponto de vista qualitativo. Então, não adianta eu colocar num plano que o meu objetivo é melhorar a qualidade de saúde da população. Aí eu coloco num plano a construção de um hospital. Se depois disso tudo, ao longo de 3, 4 anos, eu constato que as pessoas não estão, né, as pessoas continuam ficando doentes, as pessoas continuam morrendo, né, às vezes num número maior do que antes do hospital, alguma coisa está errada. Tá? Ou foi um erro de planejamento, ou talvez o lugar que esse hospital foi escolhido para ser criado, implantado, não foi ideal. Talvez o jeito, a forma, né, que ele foi construído não foi ideal. O foco dele não foi ideal. Tá? Então, dessa maneira, as atividades exclusivas de Estado seriam concentradas na instância denominada núcleo central, ou seja, naquilo que é o que a gente chama de núcleo duro também de gestão, né, que é composto pelos ministérios e as secretarias, que tinham a incumbência básica de pensar, controlar e avaliar as políticas de governo, apoiadas por agências executivas e reguladoras. Tá? O que a gente chama de agência executiva são as autarquias e fundações públicas, que são entidades da administração direta, porém de direito público, tá? Que visa a efetivação de políticas públicas. Tá? Então, a Unemat é uma fundação pública, tá? Que visa atender a educação superior. Companhia de Água, a Petrobras, elas são públicas e cada uma ali tem a sua função, tá? De atender uma demanda, uma atividade que seria pública. Tá? E essas autarquias e fundações, elas têm características de arrecadar imposto, implementar ações de seguridade social, garantir a segurança pública, garantir a educação, entre outras coisas. Tá? Essas agências passaram a ter importância em setores como o do petróleo, como eu comentei da Petrobras, né, em razão do fim do monopólio da Petrobras, que não era só ela, tá? E privatização dos serviços de telecomunicação e de energia elétrica. Tá? Então, como a Telebrás, que eu citei para vocês. Foram, então, criadas nos anos de 96 e 97 as 3 primeiras agências reguladoras da era gerencial. A ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, o Estado tira o que seria órgãos e responsabilidade dele, passa para essas agências reguladoras. Essas agências reguladoras dão permissão para que o privado assuma, né, ou total ou parcial, a atividade que é do Estado,
e aí as agências reguladoras tomam conta e vê se não está praticando preço abusivo, se não está, se o serviço está sendo prestado a contento. Só que hoje isso virou uma zona, virou uma bagunça. A ANP deixa a Petrobras seguir a política de preço dela, então a gente tem gasolina aí a quase R$6. A ANEEL deixa as concessionárias de energia tributar do jeito que elas querem, por isso que tem conta de energia lá em cima. E só a Anatel que mais ou menos tem ali alguma regulamentaçãozinha, porém, é um absurdo. Por exemplo, a Anatel permite que as operadoras cortem ou façam você perder uma linha telefônica se você não mantiver crédito no celular ativo por determinado período, né? É um absurdo. Tipo assim, eu tenho que ficar botando, sei lá, R$30 no meu celular a cada 90 dias para não perder minha linha telefônica, né? Então, assim, é um trem que é mais para atender o interesse das grandes empresas do que da população em si, tá? Na teoria, a descentralização em agência reguladora é lindo, é bonito, porém, na prática, a gente vê indícios ali, não necessariamente corrupção, mas indícios que não está bem voltado ao interesse da população, tá? Que tem interesses de grandes sobressaindo aí, grandes empresários sobressaindo o interesse da população. O Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, já funcionavam também como agência reguladora. Então, até o primeiro trimestre de 2008, o país já contava com mais de 7 dessas agências, sendo a mais recente, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, criada em 2005 no governo do presidente Lula. Então, a ANAC, ela justamente para controlar que as empresas aéreas não cobrassem preços abusivos, não colocassem regras abusivas, porém, na ANAC a gente também vê distorções, como, por exemplo, a permissão para que as empresas de aviação aérea cobrem pela bagagem despachada no embarque, né? Na teoria, era muito lindo, muito bonito, e tinha razão falar assim, não é todo mundo que leva uma mala pesada, então vamos diferenciar a tarifa da cobrança, vamos abaixar o preço, né? Permitir para quem não vai levar uma bagagem de 23 quilos despachada, possa pagar uma passagem mais barata. Só que não foi isso que aconteceu. Na prática, o preço da passagem ficou o mesmo e as pessoas passaram a pagar mais para despachar uma bagagem, ou duas ou três, né, de 23 quilos. Então, essas agências reguladoras aí estão deixando demais a desejar. Falando, né, ainda das atividades não exclusivas de Estado, essa proposição de trabalhar com agências reguladoras poderia ser considerada a grande novidade da administração pública gerencial no Brasil. Por meio delas, alguns serviços públicos como saúde, educação, cultura e pesquisa poderiam ser prestados diretamente, que antes eram prestados por entidades estatais, passariam a ser realizados por entidades públicas não estatais, denominadas de organizações sociais, OS, ou da iniciativa privada, tá? Porém, a grande maioria acabou ficando em cima das organizações sociais, que eram prestadoras de serviços de interesse público, só que elas não pertencem ao Estado, elas são consideradas do direito privado, e, portanto, elas não pertencem aí ao Estado, tá? A opção pela esfera pública não estatal não significa a privatização do Estado, tá? Então, o modelo adotado de atividade não estatal, tá, são modelos em que um privado assume, privado assim, né? Não necessariamente empresa que vai oferir lucro, tá? Mas um terceiro setor, uma ONG, o OSS, o CIP, tá? Porque o segundo setor, que é o privado, ele ofere lucro, ele busca o lucro. O terceiro setor, né, que são as OSS, os CIPs, eles atuariam em áreas em que o mercado é incapaz de atuar ou até mesmo de competir com o Estado, como educação e saúde, e cujas organizações estatais não se apresentam de forma eficiente e flexível na execução de serviço público. Então, do mesmo modo, essas organizações sociais seriam públicas porque estariam voltadas para o interesse público, porém, elas seriam sem fins lucrativos ou corporativos e também não seriam estatais, por não serem de propriedade do Estado, tá?
Então, não confundir aqui o que é público com o que é de natureza estatal. Os servidores dessa OS seriam contratados pela CLT, como carteira de trabalho, e eles seriam empregados não vinculados diretamente ao Estado, porque eles estão vinculados à SOS, essa empresa. Os procedimentos inerentes às compras das OS permaneceriam vinculados aos processos de licitação pública, podendo contar com algumas normas ainda próprias. Tá? E aí o Estado, por meio dos contratos de gestão com as OS, repassaria o recurso necessário para pagar ou para reembolsar ela do serviço público prestado de forma gratuita ao cidadão. Tá? E a utilização desses recursos públicos estaria sob controle de órgãos internos, como o Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado, né, no caso do Estado aqui de Mato Grosso. Então, aquele modelo que eu comentei com vocês que o Hospital Regional aqui de Cáceres foi assumido, ele foi assumido por uma OSS, Organização Social de Serviço, tá? É um desses tipos de modelo, tá? De um tipo de desestatização. Ainda que o hospital mantivesse alguns servidores efetivos, tá, que eram do Estado, isso permitiria que ele contratasse outras pessoas pela carteira de trabalho, pela CLT. Só que a diferença de salário era muito grande entre o efetivo e o contratado pela carteira de trabalho. Tá? E aí essa OS ela é contratada para assumir os contratos de gestão em que ela apresentasse resultados de atendimento ao cidadão, ao público. Tá? Então, caberia ainda às OS a adoção de instrumentos flexíveis de gestão para o atendimento eficaz do cidadão, bem como a instituição de canais de comunicação para que o seu desempenho fosse controlado externamente. E os contratos de gestão seriam também alguns instrumentos para o controle das OS, e eles devem conter os indicadores de desempenho, a visão estratégica, missão e metas da instituição, para ver se está de acordo com as políticas públicas, a previsão de recurso e condição para o cumprimento dos objetivos e aos dispositivos institucionais de avaliação de desempenho. Então, o que ela vai fazer, como ela vai fazer, de que forma ela vai fazer, como é que isso vai ser fiscalizado, medido. Então, tudo isso consta no contrato de gestão. Em 98, foi um outro marco, depois da Constituição Federal, a emenda constitucional número 19 alterou significativamente a Constituição Federal de 88. A partir dessa emenda, a estabilidade no serviço público passou a ser efetivada após 3 anos de estágio probatório, desde que o desempenho do servidor fosse avaliado como satisfatório. Tornou-se possível ainda a demissão por excesso de quadro de pessoal, situação na qual, se comprovada, ameaça os limites legais permitidos para o gasto com o pessoal na administração pública. Então, se o Estado estivesse gastando dependendo da esfera, né, mais de 50%, 60% com o pessoal, ele poderia sim demitir aqueles que estavam indo em probatório, ou aqueles que entraram por último no serviço público, para que houvesse o equilíbrio das contas públicas, o equilíbrio fiscal. E contando com o advento da publicização, né, que é esse caso aí de passar o serviço público para uma OS, bem como das terceirizações de atividade de apoio, o Estado começava a diminuir seus quantitativos de pessoal, passando a conter custos e a reduzir seus déficits financeiros. Então, qual que é a diferença de publicização e de terceirização? Terceirização, pessoal, eu passo totalmente a execução do serviço para o privado, tá? E eu contrato um privado, inclusive, que pode gerar lucro, pode gerar receita, tá? E pode gerar ganho, desde que ele preste o serviço que eu contratei ele para fazer. Isso é terceirização. Publicização, ela só ocorre por meio de OSS ou CIP, só ocorre por meio de ONGs, tá? Ou OSS ou CIPs, ou seja, por entidades do terceiro setor, e que não visam lucro. Eles vão desenvolver atividade que seria de competência do Estado, porém, não visa lucro. Tá? Então, na Unemat, por exemplo, a gente não tem publicização, mas a gente tem terceirização. O serviço de manutenção de ar-condicionado, limpeza, segurança,
apesar de você ter ainda servidores efetivos, né, que quando aposentar não vai ter outro que entre no lugar dele, esse tipo de serviço ele hoje é terceirizado, né? Então apesar de você ter ainda alguns guardas efetivos, apesar de você ter pessoal da limpeza efetivo, eles estão desenvolvendo outras funções, tá? E as empresas terceirizadas tomaram conta, né? As empresas terceirizadas passaram a fazer parte desse braço aí, digamos assim, da universidade, para atender uma demanda que não é a sua finalidade, a sua característica. Tá? A emenda constitucional também extinguiu o regime único para os servidores públicos, que obrigava a União, Estado, Distrito Federal e município a instituir o seu regime único para os servidores, né, baseado no estatuto próprio, e impedia também o regime seletista na gestão pública, né? Então, assim, jogava todo mundo para o INSS, tá? E isso acabava inchando como é que chama? O INSS acabava inchando, né, o regime previdenciário, o fundo previdenciário, e isso tornava o gasto público muito maior. Tá? Então, a emenda constitucional falou assim, ó, cada ente federativo tem que ter o seu fundo previdenciário. Então, aqui em Cáceres tem o Previcáceres, para os servidores do município. O estado de Mato Grosso tem o FUNPREV, que é o fundo previdenciário que vai bancar os servidores públicos aposentados e inativos. E você tem ali, na União tem vários fundos previdenciários, o Correio tem os fundos previdenciários, e que tirou do INSS, né, do regime geral da Previdência Social, a obrigatoriedade de manter esses servidores aí aposentados. Tá? Então, cada um contribui para um fundo, porque cada ente gerencia o seu déficit fiscal. Tá? E as mudanças na área de gestão de pessoas na administração pública era tarefa prioritária à época, implicando também o estabelecimento de uma política voltada para captar novos servidores, ao desenvolvimento ou capacitação de pessoal, implementação de um sistema de remuneração adequado, como planos de carreiras, e que fizesse, de fato, com que esses servidores ficassem empenhados em sempre estar se atualizando, sempre estar se capacitando para prestar um bom serviço. Em 99, o Ministério da Administração e Reforma do Estado foi extinto, sendo as suas atribuições transferidas para a Secretaria de Gestão, SEGES, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A gente pode observar que durante o período de 2 mandatos do presidente da FHC, a reforma gerencial foi amplamente estudada e cuidadosamente expressada em leis específicas. Na educação, por exemplo, o Bresser Pereira reconheceu as dificuldades que ele enfrentou no Ministério da Educação, que, em princípio, tomou como positiva a ideia da publicização de algumas universidades, o que foi rejeitado posteriormente por pressão dos reitores. Então, o Bresser Pereira chegou a pensar em privatizar as universidades, porque universidade, pessoal, de fato, é um lugar que você tem altos custos, tá? Porém, parte desses custos é justamente por conta das pesquisas, não é só ensino, tá? Na época, quando se pensava em privatizar as universidades, o pensamento era, é só ensino, mas a universidade faz ensino, pesquisa e extensão. Então, não é só ensino, tá? Por isso que, às vezes, esse custo parece que é mais caro, mas se você for colocar todo o custo social envolvido, não é, tá? O governo do presidente Lula aproveitou alguns princípios dessa proposta, mas tirou de evidência a publicização, tá? Por quê? Porque os governos de esquerda, eles são governos que defendem um Estado mais totalitário, um Estado unitário, e os governos de esquerda geralmente não querem que isso fique nas mãos de ONGs, nas mãos de terceiros, eles querem que o Estado assuma a sua responsabilidade como Estado. Então, na educação, em vez de se falar em extinção de universidades e escolas técnicas, que teriam suas funções assumidas por OS, o que se viu nos últimos 6 anos de governo, na época do presidente Lula, foi a criação de novas universidades e escolas profissionalizantes com status de ensino superior,
que foi o caso, por exemplo, dos IFs, os institutos federais, né? Teve muitos institutos federais criados, algumas universidades federais criadas também, porém, no governo Lula, o foco foi nos institutos federais, porque eles conseguem chegar mais no interior e eles conseguem fazer os cursos com formação tecnóloga, que é uma formação técnica de nível superior mais rápida, tá? Por meio do decreto 5.378 de 2005, o governo federal criou o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, chamado de GESPública, que no artigo 1º definia como finalidade a contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos, bem como para o aumento da competitividade no país. Então, esse decreto da GESPública, ele compreendia a avaliação continuada das entidades estatais, por meio da autoavaliação e da qualidade do serviço público já prestado, e a desburocratização por meio da simplificação de procedimentos administrativos e melhoria da gestão de atendimento ao cidadão. Então, a GESPública, ela veio para melhorar, em teoria pelo menos, algumas coisas travadas, atualização de leis, de regulamentos, que pouco ajudavam, pouco se efetivavam ao cidadão. Tá? A administração pública gerencial se apresenta como uma alternativa ao modelo burocrático, considerando a eficiência do modelo burocrático para lidar com as demandas do Estado contemporâneo. Então, assim, o modelo gerencial, ele também tem as suas críticas, tal como os outros modelos, tá? Porém, são críticas não do modelo em si, tá? Não da essência do modelo, mas da falta ou da dificuldade que se tem em implantar esse modelo no Brasil. Desde a época da abordagem clássica proposta por Taylor e Fayol, que é aquela abordagem produtivista, voltada para a eficiência ali, né, no produção em série e tal, grande parte do chamado pensamento administrativo vem sendo dominado por algumas abordagens que priorizam os conjuntos de técnicas e ferramentas que buscam o alcance da eficácia e produtividade organizacional. Esse modelo de buscar sempre eficiência e eficácia é baseado no modelo burocrático racional, que é aquele de você criar manuais, criar melhores maneiras, melhores práticas de se fazer as coisas mais rápidas ou de maneiras mais eficientes. Porém, o apego a esse modelo faz com que a administração pública não se inove. Tá? Se você começar a questionar a regra ou regulamento, você é chato, você está desvirtuando, você está fugindo do foco. Então, não é isso que se espera, não é isso que se queria do modelo burocrático. Tá? O excesso dele acaba prejudicando, e em vez de tornar mais rápido, acaba tornando mais lento. Tá? E é importante a gente lembrar que os estudos analíticos sobre a burocracia realizados por Weber, lá na fase final dele, se refere a uma forma histórica de racionalidade da vida social e era inerente à patronagem, patrimonialismo advindo da dominação do tipo tradicional. Então, a gente lembrar assim, que o modelo burocrático, para transformar o modelo patrimonialista, foi muito útil e necessário. Porém, para auxiliar o modelo gerencial, ele já atrapalhou. Tá? Então, assim, o modelo burocrático é ruim. Não, ele foi extremamente importante na época dele, para a gente sair do modelo patrimonialista, e sem burocrático a gente não conseguiria chegar no gerencial. Não tem como você sair do gerencial, do patrimonialista e mudar para o gerencial sem passar ali pela transformação do burocrático. Então, surgiam, então, algumas iniciativas chamadas de novas tecnologias de gestão organizacional, que passava a pregar uma certa flexibilização dos processos de produção, que até então eram super rígidos e vinculados a manuais, constituindo como palavras de ordem a busca da qualidade total, a busca da gestão democrática, a busca da terceirização, dentre outros. Tá? O culto, a adoração a essas práticas de gestão deu origem ao movimento gerencialista. Então, o modelo, quando você fala em qualidade, o conceito de qualidade é um conceito muito relativo, né? Se eu perguntar para vocês se esse celular é de qualidade, depende com o que eu vou comparar, depende do uso, depende de quanto custa, depende da finalidade, depende de uma série de situações, tá? Da aplicação. Então,
o conceito de qualidade, ele tem uma regra, assim, básica, fundamental, que é a de que você sempre pode fazer melhor amanhã, né? Então, ainda que você alcance a perfeição hoje, ainda que você faça algo de bom ou de inovador hoje, amanhã você pode fazer melhor, tá? Então, da mesma forma que esse conceito da qualidade começou a entrar na administração privada, lá em 1960, 70, 80, na administração pública ele demorou um pouquinho mais para entrar. E aí, quando ele resolveu entrar, ele teve muita dificuldade, porque a administração, apegada ao modelo burocrático de ficar preso às regras, tinha essa dificuldade de inovar, tá? Então, a inovação no serviço público ela é muito cuidadosa, muito relativa, porque às vezes a inovação ela beira o limite muitas vezes da legalidade. Às vezes você quer inovar, porém essa inovação hoje ela pode ser considerada ilegal, tá? E aí você muitas vezes o gestor público, a pessoa que está ali desempenhando o papel de tomada de decisão, muitas vezes pode ser questionado, muitas vezes ele pode ser contestado, julgado, né, por não ter seguido ali a lei, tá? E aí, assim, uma outra coisa que a administração pública percebeu foi que ela precisa ser eficiente uma vez que as demandas sociais, né, demanda por asfalto, por construção de escola, por construção de hospitais, é muito alta. Então, aqui em Cáceres, por exemplo, no governo da gestão do prefeito Francis, ele quase não contratou empresa para construir asfalto, para asfaltar, para fazer recapeamento da rua ou para construir rua, né, para asfaltar rua. Ele comprou caminhão, comprou maquinário, comprou o insumo e utilizou a mão de obra da prefeitura para fazer asfalto, para fazer o tapa-buraco, tá? Em outros pontos, em obras, construção de escola, reforma de creche, aí sim foi feita a licitação, porque sairia mais barato pegar uma empresa que já tem as ferramentas necessárias, já tem o pessoal necessário para construir, para reformar a escola, enfim, tá? Essas ideias de mudança, de melhoria, foram reforçadas com o lançamento da Onda à Gestão da Excelência nos Estados Unidos, nos anos 80, que era um modelo capaz de conter um conjunto de preceitos, de modelos necessários ao alcance do sucesso das organizações produtivas ocidentais no mercado mundial. Esse movimento de administração gerencial foi incorporado à administração pública, começando na Grã-Bretanha, com o nome de Nova Gestão Pública ou New Public Management, tá? Ele começou lá na época do governo da Margaret Thatcher, lá na Grã-Bretanha, em que ela começou a cortar, né? A Inglaterra é um país de monarquia parlamentarista, tinha muitos cargos ali, o príncipe e as princesas, elas ocupam cargos, tá? E muitas vezes recebem, né, altos salários ali por esses cargos, e ela começou a cortar a parte disso, ela falou, não, você pode ter o título nobre, mas você não vai receber por isso, tá? E aí também ela começou a cuidar disso e começou a enfrentar vários desafios no parlamento, tá? Inclusive tem um filme chamado A Dama de Ferro, que conta um pouco dessa história dela, das dificuldades que ela enfrentou durante a gestão dela, tá? Que foi uma gestão de transição, foi o primeiro governo que adotou esse tipo de conceito. Esse modelo da nova gestão pública ou da administração gerencial foi concretizada por meio da administração pública gerencial a partir dos anos de 95, quase 15, 20 anos depois da Grã-Bretanha, tá? E, além da sua pretensão de certa banalização da burocracia, outras críticas são direcionadas ao gerencialismo na administração pública. Esse modelo gerencial trouxe consigo a ideia de separação entre política e a administração, tratando a gestão estatal por uma via tecnicista separada das bases políticas, tá? Então, algumas limitações do gerencialismo que eram aplicadas à gestão estatal, né? Então, a primeira delas é o fortalecimento de uma elite gerencial
preocupar-se da reorganização das máquinas estatais. Tá? Então, acabava tendo altos cargos, altos salários que eram ingressados por meio de concurso público, tá? E esses altos cargos com altos salários, muitas vezes, fizeram com que alguns pensamentos, algumas ideias de eficiência fossem colocadas ali em prática, tá? Para melhorar o gasto público e melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão. Também foi colocado o reforço do poder das agências executivas, né? O reforço da autonomia gerencial. Houve uma certa dificuldade para o controle social do poder decisório, tá? Porque isso acabou criando algumas elites gerenciais, e essas elites muitas vezes não ouviam o cidadão, não davam voz ao cidadão, tá? Houve também uma aplicação indiscriminada e crítica do modismo gerencial. Então, alguns conceitos de qualidade total, reengenharia, engenharia reversa, que são práticas do setor privado, eles foram aplicadas de maneira distorcida ao modelo público, né? Então, isso não dava para comparar todos esses modelos, tá? É lógico que o privado consegue ser eficiente por algumas razões, mas, por exemplo, gestão por competência na administração pública. Na privada, funciona com a beleza, porque gestão por competência vai fazer com que você coloque a pessoa certa no lugar certo, vai fazer com que essa pessoa, vai fazer com que se explore o melhor dessa pessoa e para que ela seja colocada numa função que ela vá render de maneira satisfatória. Se ela não fizer, ela é mandada embora, tá? No público, não dá para você fazer isso, tá? No público, muitas vezes, a pessoa faz um concurso para aquela área e ela tem que atuar naquela área. E, de repente, ela quer atuar em outra área, e aí isso não dá certo, você precisa que ela melhore, que ela se capacite, e nem sempre ela acaba fazendo isso, tá? E a flexibilização do modelo burocrático da gestão estatal baseada na concepção de Estado gerencial. Então, o modelo burocrático, ainda que ele tenha servido de base, né, e de fundamento para o modelo gerencial, a flexibilização dele foi necessária, em parte, para que se pudesse conceber o Estado gerencial. Sem isso, não se conseguiria, tá? Houve também a substituição dos administradores públicos, que eram tidos como eficientes, por gerentes públicos, ou seja, havia uma distinção de perfis de comportamento a fim de superar os valores burocráticos. Então, o administrador público era um cumpridor de regra. O gerente público falava assim, essa regra está dificultando o processo, essa regra está penalizando, essa regra não está servindo para ajudar, tá? Então, esse gerente público tinha essa capacidade de identificar os gargalos e superá-los. De outro modo, ancorado nos modelos da NGP, que é da Nova Gestão Pública, a substituição do perfil denominado como administrador burocrático por aquele identificado como novo gerente concebe um perfil gerencial voltado à racionalidade, à competição e ao sucesso, enfatizado por um tipo ideal de gerente. Então, que está sempre atento ao mercado. Por exemplo, a Unemat hoje, ela usa como comparação, muitas vezes, a FAPAM, né? O que a FAPAM está fazendo, como é que a FAPAM está fazendo, da mesma forma que a FAPAM também usa dados, informações da Unemat para se competir. As duas disputam, de certa maneira, o mercado, ainda que seus objetivos sejam de forma diferente, tá? Mas há uma certa ali competição. Isso faz com que a Unemat se preocupe, por exemplo, com evasão de aluno. Tá? Como a FAPAM abriu contábeis à noite, estava acontecendo um movimento de que o aluno cursava aqui na Unemat até o 4º, 5º semestre, começava a trabalhar no escritório privado, e aí o escritório exigia que ele trabalhasse de manhã, e aí ele mudava para a FAPAM para concluir o curso dele. Tá? Então, a Unemat precisa, por exemplo, mudar o curso de Ciências Contábeis para a noite, para que ela não perca aluno para a iniciativa privada. Tá? Qual que é o impacto da perca desse aluno, professor? Justamente no custo aluno. Né? Você está tendo gasto com um professor para ensinar 40 alunos e, de repente, só está ensinando 20, 15, 10, 5. Tá? Então,
Apesar de serem importantes para a melhoria da prestação dos serviços públicos, a introdução de algumas ferramentas mais apuradas de gestão, proposto pela nova gestão pública ou gestão pública gerencial, permite, por meio de críticas, a reflexão de modo como essas ferramentas são trazidas do setor privado da economia, sem a sua devida contextualização para a gestão pública. Tá? Então, por exemplo, a iniciativa privada pode fazer lá aquele programa 5S, né? Em que você descarta vários documentos, você descarta, organiza ali as ferramentas de trabalho, classifica, né, os 5 censos lá de organização, ordenação, segurança, higiene, tá? Saúde. E aí você não dá para aplicar totalmente o conceito do 5S na administração pública, porque tem documento que você não pode simplesmente descartar. Tem documento que você não pode jogar fora, tem documento que você precisa guardar, porque tem um código de classificação que obriga a guardar ele por 15, 20, 50 anos, tá? A documentação da SA de vocês, da Secretaria Acadêmica de vocês, tem que guardar a pasta de vocês por 50 anos, tá? Então, como a Unemat tem 78, tem 43 anos, vai fazer esse ano de existência, tá? Nunca descartou uma pasta de aluno, porque tem uma lei de documentação, né, pública, que obriga a Unemat a guardar uma pasta de aluno por 50 anos. Tá? Ainda que ele tenha falecido, ainda que ele, né, já nem precise mais e tal, despedir diploma, mas é obrigado a guardar. E que a gente deseja uma prestação de serviço público de qualidade, ninguém duvida disso. Porém, a gente tem que pensar de que maneira, de condição essa prestação de serviço vai ocorrer. Em uma sociedade de mercado, que é o que a gente vive, o mercado compara preço, compara custo, o Estado tende a ser menos presente no cotidiano dos indivíduos, principalmente na oferta de serviço público, atuando mais na sua regulamentação, por exemplo, telefonia móvel, energia, fornecimento de água, né? Então, ele funciona através da administração indireta, das autarquias ou das agências de regulação. Também nessa sociedade, o consumo assume grande importância, pois os indivíduos passariam a valorizar aquilo que têm e não aquilo que são, né? Dito de outra maneira, o ter, que seria os bens materiais, em tese, né, na nossa sociedade, é mais importante do que o ser ou o jeito de existir. Então, enquanto a sociedade também não mudar um pouco essa concepção e essa realidade, a gente vai ficar vivendo, sim, de disfunções desse modelo gerencial. Dá um exemplo, professor, disso. Tá? As pessoas fazem medicina, não é para cuidar das pessoas, não é para, eu quero defender a vida, não é para trabalhar de graça como médico. As pessoas fazem medicina porque elas querem ter um bom emprego, querem ter renda, e posso falar para vocês que muitas vezes não está preocupado com a saúde ali da pessoa. Tá? O modelo de formação em medicina no Brasil é diferente do modelo de medicina da Bolívia, do Paraguai, de Cuba, porque esses modelos eles são focados para que previnam as pessoas de ficarem doentes. Então, muitas vezes há um certo preconceito do médico formado na Bolívia, do médico formado lá em Cuba, né? Porque não é uma medicina que forma para sair rasgando as pessoas, costurando as pessoas. É uma medicina que o médico, ele vive na comunidade, no bairro, e ele vê as condições de esgoto, o que as pessoas estão comendo, como as pessoas vivem, os hábitos de saúde, higiene, e ele trabalha com essas pessoas para que elas não fiquem doentes, tá? A formação do médico no Brasil é para tratar as pessoas que ficam doentes, né? Então não tem trabalho preventivo, tá? Então é uma formação voltada para o ter e não para o ser ou existir. Aqui que eu queria chegar, tá? E a administração pública gerencial, muitas vezes ela se preocupa com isso, tá? Entre a questão do equilíbrio do ter e do ser. Então, os indivíduos, né, tendem a maximizar os seus comportamentos em termos de acesso a esses bens da sociedade de consumo, adotando valores muitas vezes impostos pelo mercado. Vocês são influenciados
diariamente quando acessam o Instagram, quando acessam o Facebook. Vocês recebem propaganda de patrocínio, de promoção no celular de vocês. Vocês são influenciados, né, por youtubers, por blogueiros, né, por propaganda paga. Então, a gente vive numa sociedade de influências o tempo todo. Tá? E aí, já partindo para a finalização, né, alguns pontos relevantes da nova gestão pública. Então, a noção do gasto público como custo improdutivo, ao contrário do investimento coletivo e social, é levado à tona, é exponencializado. Então, há uma preocupação com o gasto público, né? Há uma preocupação com a eficiência do gasto, com qualidade do gasto, para ver se de fato ele está alcançando o resultado. Tá? Esse modelo identifica os servidores públicos as vezes como hostil à sociedade, detentor de privilégio, defensor de interesse particular. Então, por isso que as reformas do Estado fez com que os servidores se exigisse do servidor qualificação, aperfeiçoamento, qualificação, concurso público, para que esse servidor, de fato, fosse o melhor a prestar prestasse melhor aquele serviço público. Tá? Ainda assim, hoje, você vê muitos políticos, o Brasil tem uma proposta de reforma administrativa que está tramitando na Câmara e no Senado, e uma dessas reformas é justamente, trata o servidor público como beneficiário, como privilegiado, e tem algumas carreiras, algumas classes que são sim privilegiadas, que são sim diferenciadas de outras, tá? O problema dessa pauta é que ela trata servidor público tudo igual, como se todos fossem privilegiados, e não é bem assim, tá? Também trouxe a definição de Estado como o papel principal, promotor, empreendedor, em vez de provedor de serviços sociais e de bens. Então, o modelo da nova gestão pública traz o papel do Estado como ele promovendo, mas não ele sendo responsável pela promoção. Então, assim, reconhece-se que o Estado tem que fazer, porém, por meio do privado, por meio do terceiro setor, né, não necessariamente ele, Estado, tendo que fazer. Tá? Para vocês terem uma noção, não existe empresa privada hoje na Venezuela. Não tem. Você quer abrir seu mercadinho, você tem que pedir autorização para o governo e você vira um funcionário do governo. Tá? Por isso que na Venezuela falta alimento, por isso que na Venezuela falta papel higiênico, por isso que lá não tem jornal privado, tá? Canal de TV privado ou independente, é tudo vinculado ao governo, tá? Ao Estado, é tudo estatizado. Então, o Estado não dá conta de atender todas essas demandas, ele não dá conta, às vezes, de comprar maquinário, ele não tem condição de fazer isso. Tá? Outro ponto relevante também é a importação de práticas comuns do setor privado, incluindo na agenda pública alguns temas do setor privado como eficiência, eficácia, produtividade, avaliação, controle de resultado, governança, governabilidade, satisfação do consumidor, prevenção, controle do gasto, centro de custo, entre outros. Tá? Então, a gestão pública pegou o que de privado, o que tem de melhor do privado e adaptou ao modelo dela. E aí, deu-se ênfase também na importância do poder e na mudança do papel dos chamados administradores públicos para gerentes ou gestores públicos profissionalizados, tá? Para que se possa criar um perfil de orientador, integrador e empreendedor, diferente do supervisor, do modelo, né, burguês, ali, burocrático de gestão, que está ali chefiando, ele não sabe o quê, tá? Então, resumindo, nos anos 90 ele começa cheio de mudança, tá? O modelo de gerencial começa em 1995, mas ele é implantado mesmo a partir de 1990, tá? E a gente divide em dois estados, né? Primeiro, a abertura de mercado, com a desregulamentação, a privatização, desestatização em quase todos os países, né? E foi conduzido pelo governo federal, primeiro Sarney, depois o Collor. Uma tentativa também de construção e reconstrução da capacidade administrativa e institucional, para que o Estado ficasse desinchado
e com isso passasse a se preocupar somente com aquilo que mais importa, o que é mais de responsabilidade dele. Tá? A reforma da gestão pública, em 95, foi baseada em 2 princípios básicos, que foi de tornar os administradores mais autônomos e mais responsáveis, reduzindo a ênfase no controle burocrático, responsabilizando pelos resultados contratados, fazendo a concorrência administrativa em busca da excelência entre público e privado, e através da responsabilização ou controle social. Essa responsabilização, controle social, foi a criação das leis de transparência, leis de acesso à informação, que fez com que o cidadão pudesse ter acesso aos gastos públicos e pudessem questionar a qualidade desses gastos. Tá? Um exemplo disso é quando teve um questionamento ali na época da Copa do Mundo, não lembro se foi do Ronaldo, quem foi que questionou, falando que... Não sei se vocês lembram quem foi que criticou lá, falando de estádio, hospital, não lembro agora, né? Qual foi o contexto, mas é essa guerra, né? O valor que se gastou para construir estádio daria para construir tantos hospitais, daria para construir isso, tantas escolas e tal, tá? Então, esse controle social está sendo feito de forma mais emergente. O controle social hoje tem acesso aos salários dos servidores, às diárias, aos gastos públicos, exceto aqueles que são protegidos por lei, né? Que eu acho totalmente errado, né? Por exemplo, o gasto com cartão corporativo, né? Não só desse governo de agora, mas todos os outros passados, o gasto com cartão corporativo, ele é protegido por sigilo, né? E não deveria, tá? Ou no mínimo o Tribunal de Contas, algum órgão teria que ter acesso a esse gasto público para dizer se de fato é real ou não, é verdadeiro ou não. Porque se é privado de sigilo, como é que você pode dizer se está sendo bem gasto ou não, né? E o Estado só deve executar diretamente as tarefas que são exclusivas do Estado, né? Então, o Estado tem que se preocupar daquilo que de fato é dele, é de interesse dele, porque senão isso pode virar comércio, isso pode perder o controle da estatização, tá? Então, o Estado assume nesse papel um papel mais estratégico, né? Tem uma visão mais crítica da administração burocrática. Houve a substituição da administração burocrática pela gerencial ou modelo da nova gestão pública. Os gestores, eles assumem um papel mais capacitado para tomar decisão e com isso eles assumem mais autonomia e responsabilidade. Houve redução no número de servidores, houve redução de contratação de empresas estatais, passando para publicização e terceirização de serviço público, e fez uso de técnicas ali do setor privado. Tá? Por fim, finalizando aqui, esse aqui é um quadro comparativo do modelo de administração pública burocrática com o modelo gerencial, né? Então, o burocrático, ele obedece a regras e procedimentos, enquanto o gerencial está continuando, está sempre melhorando, ele tem uma regra, ele tem um procedimento, porém ele questiona, o modelo gerencial questiona essas regras e procedimentos a fim de melhorar eles. O modelo burocrático concentra-se no processo, no meio, enquanto a gerencial concentra-se no fim ou no resultado. O burocrático concentra nas leis e nas regras, enquanto o gerencial foca no cidadão. O burocrático controla os procedimentos, enquanto o gerencial define indicadores de desempenho. Então, no gerencial não importa como o procedimento foi feito, desde que se tenha um desempenho satisfatório. No modelo burocrático, os cargos são definidos de maneira rígida e bem fragmentado, bem verticalizado, ou seja, com várias pessoas mandando e várias pessoas obedecendo a uma hierarquia superior. E no gerencial ele é multifuncional, ele flexibiliza as relações de trabalho. Uma hora eu sou o chefe, uma hora eu sou o subordinado. Tá? E, resumindo tudo isso, o burocrático foca na atividade meio, enquanto o gerencial foca na atividade fim. Tá? Com isso aqui eu encerro a nossa aula. Só recapitulando aqui, porque a gente teve aluno que entrou depois, né? Então, já daqui 5 minutos já libera para vocês o questionário da atividade 4, tá? Ele começa hoje, vai até domingo à noite. São 3 tentativas, tá? Vale a maior nota das 3 tentativas.
É um questionário mais difícil, é um questionário com perguntas mais complexas, de toda a unidade 4. Então, eu recomendo calma e tempo de estudo, que assistam às aulas primeiro antes de responder esse questionário. Se tentar responder sem assistir às aulas, vai mal, tá? Não vai se sair bem. E no mais é isso, tá? Qualquer coisa eu estou aí à disposição. Amanhã não tem aula síncrona, não tem aula ao vivo, e eu peço para que vocês utilizem o tempo da aula para responder a atividade. Então, vou encerrar aqui já a gravação para não ficar muito extenso, e no mais me coloco aqui à disposição de vocês, tá?